viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho e misturaria um Microraptor com um sapo ponta de flecha. Que animal é esse, mano? Já começa aí. É um dos sapos mais venenosos que existem no mundo e é da Amazônia, cara. Vê se o Microraptor existe. Mó cara que ele inventou existe, isso aí. não, senhor. E quem falou foi o meu filho. Eu cheguei pra ele e perguntei, filho, mistura... confia, né? Mas aí eu fui pro pai Google. Não, fui pro pai Google. Aí eu cheguei lá e vi e existe. Confere aí, existe ou não existe, ô Felipe? Você é dinossauro da revista Recreio. Existe. Isso aí nem existe. Você é velho, nem tem mais recreio. Tá, eu sou Carlos Pelerran, misturaria um pterodátil. Eu não pensei no outro, porque já voa, então já é bom. Porque você falou que pode um animal antigo com um novo, não é isso? Sim. Então, animal novo pode ser... Bom, pterodáctilo com tigre. Mas daí fica difícil. Boca. Não, é sensacional. É pterodátil com camelo que eu não deixo nem pra beber água. Caramba, velho. Cara, agora a tua ideia é muito boa. Bom, peraí. Primeiro, eu sou o Felipe Vieira, né? Eu pensei ainda em pegar um pterodátilo e botar um jato, velho. Ia ser da hora. Mas eu pensei que... Jato é um baita animal, né? Que tem hoje em dia. Você quer fazer um ciborgue, velho. Eu quero fazer um ciborgue, um dinossauro ciborgue. Mas sabe o que foi que eu pensei, velho? Tipo, no interior aqui do Nordeste, não sei como é que... Eu nunca fui no interior do Sul, né? Não sei como é que funciona. Mas aqui no interior do Nordeste, a galera tem... Pra gente tudo aí é interior. Aí tá difícil. O pessoal tem costume de pegar, tipo, um pedaço de madeira, seja uma ripa de casa ou um cabo de vassoura, por exemplo. Amarrar na ponta uma garrafa dessas de 2 litros de refrigerante, de plástico, e cortar no meio pra poder tirar fruta, tá ligado? Então eu pegaria um braquiossauro e usaria ele justamente pra poder derrubar as frutas nas árvores. Os baldinhos do lado, tá ligado? Chico Bento moderno, né? Quer roubar goiaba. Bom demais, velho. Ajuda melhor não existe. Ai, o cara misturou primeiro Jurassic Park com Transformers e no fim com Turma da Mônica. Maravilhoso. E eu sou o Luciano Luna e misturaria um tiranossauro com um bicho preguiça. Porque eu tenho dó dele com aqueles bracinhos curtos. E aí eu quero que parem de fazer bullying com o tiranossauro. Que ele possa abraçar as pessoas e as coisas. Uma árvore, quem sabe. Ia ser muito bom. Dirigiu uma Kombi, né? Pois é, né, cara? Coitado, é o mais temido dos dinossauros e aquele bracinho curto torna tão ridículo. Tadinho. Eu achei que você ia deixar o tiranossauro lento pra você poder correr dele, né, cara? Porque... Não, eu quero empoderar ainda mais. Tá certo. Moderno, dinossauro que abraça. Boa. O dinossauro politicamente correto. Mas, cuidado com o capacitismo. Enfim, desde que seus fósseis foram descobertos, os dinossauros intrigam os seres humanos. Seriam eles os animais mitológicos dos quais falavam os povos antigos? Especialistas dizem que é impossível que os antigos dinossauros tenham convivido com seres humanos. Mas e se a ciência moderna desse um jeito de trazer essas espécies para o dia de hoje? O que aconteceria? É essa a pergunta que Jurassic Park e toda a sua franquia procuram responder. Bom, galera, acredito que eu sou... Não, sou mais novo não, mais novo é o Carlos. Mas um filmezinho antigaço, né? Conheci claramente na boa e velha Sessão da Tarde. Ixi, pra chegar em Natal, Jurassic Park é... Daquele jeitinho brasileiro, comendo um pãozinho. Na verdade eu não gosto de manteiga, né? Mas eu diria pão com manteiga e café, mas eu não gosto de manteiga, só um pão seco com café. Meu sentado Deus. no bom e velho sofá. E cara, eu sempre gostei de dinossauros, né? Até comentei em outros episódios de coleções que eu tenho, tanto de revistas, quando eu era pequeno, sempre tive aquelas revistas que você compra um pacotão assim no centro da cidade, nesse sebo da vida, que vem 10 livros de um tema X, 10 livros de um tema Y. E eu tenho vários, tanto desses de dinossauro quanto coleções da Recreio, que eu também já comentei em outros episódios, de bonecos específicos, seja desses de montar, quanto revistas em si, né? Então sempre falo que eu sempre gostei muito, também pra caramba, e praticamente o primeiro contato foi no filme do Jurassic Park, né, velho? Assisti a boa e velha Sessão da Tarde. Logo após Lagoa Azul. Total. Eu não sei como é que o Luciano se sente, mas eu me sinto mal o cara falar assim, Jurassic Park, o filme é antigaço. Antigaço. O filme é de 93, mano. Eu nasci em 94. Também acho pesado. O filme é de 93. Você nasceu em 94, Felipe? Nasci em 94. Nasceu junto com os dinossauros ali do Spielberg. Quase um ser pré-histórico, né?
Não, eu assisti no cinema. Não sei se você também assistiu no cinema. Eu fui novinho lá com meus... Não, em 18 anos. Eu tinha 13 anos. 13 anos. Ele é mais velho que eu. Ele tá feliz agora, tem alguém mais velho. Agora tá feliz, ele sempre é o velho do rolê, né? Agora tá sendo diferente. Chegou um mais velho aqui pra disputar coisa. Obrigado, cara. Valeu. Eu assisti, achei muito legal. O primeiro é o clássico, né? Acho um filme maço, assim. Acho incontestável, né? A qualidade do primeiro, tanto que fez com que surgisse toda a franquia, né? Então eu também sou bastante fã do primeiro ali. Depois vi na Sessão da Tarde outras vezes também, Felipe, pra não deixar você sozinho. Lógico. Mas a primeira vez foi... Para as reprises, né? Foi no cinema, hein? Então gosto bastante, acho um filmaço, mas não tenho essa profundidade sobre toda a franquia que vocês com certeza me ensinarão hoje. Eita, algumas coisas que eu não tenho. Jogou a bomba pra nós. E você, Então, vamos lá. Eu tinha 9 anos. Né, quando estreou Jurassic Park no cinema, ou estreou quando? Deve ter estreado no verão dos Estados Unidos, então julho eu tinha 8 para 9. Eu lembro que assim, a gente falava foi que 100 mil cruzeiros o ingresso. que já, não, o real tava aparecendo, que era cruzado, acho. Mas enfim, eu lembro que uma menina mais ou menos da minha idade foi assistir, um pessoal mais ou menos da minha idade foi assistir. O nome dela é Dercy, né? Aí a gente ficou assustado, porque assim, teoricamente não seria um filme pra criança, é um filme violento, né, cara? Teoricamente, não é mesmo. Tiranossauro estraçalhando as pessoas. Ai, daqui a pouco eu vou mas falar a gente sobre sabe, né, Carlos? Mas Parque dos Dinossauros, imagina se quer uma história bonitinha de um parque de diversão. Zoológico, e né? tem Que você vai fazer os criança no bichinhos filme, ali. né? Então tem ator mirim. Então a gente, pô, Anos 90, valia tudo. Era anos 90, exato. Isso daí, bom, deixa pra lá. Anos 90 vai ser um capítulo à parte um dia. Mas faltou a Xuxa nesse filme aí, hein? Faltou a Xuxa. A Xuxa nesse filme ia ser bacana. Faltou a Xuxa. Já pensou Sérgio Malandro ia ser fantástico. a Xuxa com a Mara Maravilha enfrentando o Velociraptor, cara. E o Sérgio Malandro é o Imagina, príncipe que vem lutar. Hoje, nos filmes novos, tem um cara que faz assim, né? Pra parar os dinossauros. E o Sérgio Malandro fazendo... Ia ser muito bom, cara. Isso ia ser sensacional. Boa. Fazendo assim, vem cá, glu-glu, ô glu-glu, vamos fazer glu-glu. Vamos fazer glu-glu. Enfim, a gente, eu não assisti no cinema, mas assisti no videocassete, fiquei absolutamente apavorado. Principalmente... Explique, o que é videocassete? Verdade, né? Tinha uma fita, era um retângulo, explicando pra quem nunca ouviu falar. Um livro. Era um retângulo, como se fosse um cartucho. Acho que as pessoas também não sabem o que é o cartucho. Era um retângulo que tinha uma fita magnética dentro desse retângulo, passava conforme a fita magnética passava, aí o filme passava também. E aí você colocava como se fosse numa caixa, assim, essa fita, ela entrava, fazia um barulho. Aí tinha que rebobinar. Precisava rebobinar a fita. Senão você pagava mais Pagava multa na devolução, né? Exatamente. A fita cassete está para o Netflix, assim como a máquina de escrever está para o computador. Isso, então, aí a galera consegue. Você deu toda a explicação científica do funcionamento, nem eu lembro mais o que é agora. Olha, para mais informações de VHS, vá pro episódio de Tokusatsu. Nosso amigo Thiago Lisa fez uma historinha linda sobre VHS. Não, o cara tinha produção, né? Ele produzia. Né? Pirateiro. Exatamente. E aí, eu lembro que fiquei assim, tem uma cena que depois eu fui descobrir, fui me tocar, que o ator... Assim, eu já assisti o filme outras vezes, e eu fui me tocar ontem que o ator perde o braço, que na verdade só sobra o braço dele, na realidade, né? É o Samuel L. Jackson, cara. Eu nunca tinha me tocado disso. E o Samuel Jackson faz o primeiro Jurassic Park, ele é aquele doutor lá, que fica fumando, conversando com os caras. Não, eu também não tinha me tocado, não. Eu nunca tinha me tocado e ele tá muito diferente. Mas é ele, é o Samuel L. Jackson. Ele tá jovem. E nem tão jovem. Os caras fizeram um bom trabalho, que ele não acho ele tão jovem assim no filme. Mas... Tá vendo? Ele faz essa participação lá e perde o corpo inteiro. Só sobra o braço dele e é apavorante, porque a mão desce assim, aí a doutora lá fala, ainda bem que é você, e só tá o braço do cara, tipo, é gore, assim, absurdo, e o moleque lá de 10 anos assistindo aquilo. Um de 13, outro de 9, assistindo que filme, papai. Exatamente. E aí, cara, eu fiquei assim, mas achei muito bom, porque
como toda criança, né, nerdola como eu, gostava de dinossauro. Achava dinossauro legal, mas lógico, né, eu queria bem longe de mim, principalmente depois do Jurassic Park. E aí fui assistir o Jurassic World. Desculpa, o Jurassic World não, o Lost World, que é o segundo no cinema, o Mundo Perdido, né, que... Esse acho que é o que eu vi mesmo, assim. Fiquei decepcionado porque não tinha o Dr. Grant. Só apareceu o Jeff Goldblum, né, que é o Ian Malcolm, personagem dele. E, assim, até achei legal e o resto do pessoal achou ruim. Aí eu falei, eu acho que é ruim. Mas eu tinha achado legal, porque o Tiranossauro entra na cidade, vai arrebentando todo mundo, achei muito legal. Mas a crítica já não gostou tanto quanto eu. E aí, depois, aí não assisti mais nenhum no cinema, mas a minha história legal é que hoje... Só grandes especialistas aqui hoje. Sensacional. Um parou no 1, o outro parou no 2. Não, mas vamos ver quem chegou mais longe. Mas com certeza eu cheguei mais longe, eu só não assisti o Domínio. Mas, que é o último. No entanto, eu assisti até a série Acampamento Jurássico. Não sei se você assistiu essa. É uma série animada da Netflix. Aí já quer demais. Eu assisti. Eu assisti. Então eu sou o verdadeiro especialista. Por ele. Só não li os livros, mas assisti a série. Você assistiu o curta também? Tem um curta de 2019 aí. Tem um curta também. Batalha. É mesmo? Você assistiu esse, não? Não, esse não. Esse não. Tá vendo? Eu não sou fã, mas eu estudei. Olha, muito bom. Muito bom. Esse daí, o que eu vou fiz... ganhar com preparo. Não, mas uma outra história. E aí, hoje, o meu filho, tudo que sai de Jurassic Park, ele assiste. A minha esposa também. A minha esposa gosta de Jurassic Park. Já deu pra perceber que a sua maior fonte de informação desse programa é seu filho exatamente. de 10 anos. E até a Karen, a pequenininha de 3 anos, fica... dinossauro, tal. Muito bom. E a gente assistiu até o Lego do Jurassic Park, que tem lá. Mas uma coisa que eu joguei muito na minha vida... com o Master System, foi Jurassic Park, o jogo Jurassic Park para o Master System, sobre o qual a gente vai falar mais. Jogou um dinossauro, chamava Cadillac Dinossauro. Quem jogou isso aí sabe. Cadillac Dinossauro... Mas isso aí era só de fliperama, eu acho. Então, mas eles queriam que fosse do Jurassic Park, mas parece aí que não tem que deixaram. pagar royalties. Mas dinossauro, quem me garante que é daquele jeito? Se os caras só não achou e montou errado. Podia ser uma galinha gigante. É uma possibilidade, é uma possibilidade. E o pessoal fala que hoje, acho que não sei se o Tiranossauro ou o Velociraptor tem pena, cara. Era uma galinha gigante. O Velociraptor, na verdade. É o Velociraptor, né? É uma galinha gigantesca. Tá, voltando. Eu acho, tá? Porque, como sempre, quando você vê que eu não lembro a data, é que foi muito marcante na minha vida. Eu já assumo o papel de orelha nesse programa, então ninguém vem aqui falar que sabe menos que eu. Tá bom. Porque eu tenho o direito de saber menos. O que eu lembro mais é o 2. A primeira trilogia eu sei que eu vi inteira, na sessão da tarde, né? Tá certo. Quando saiu, eu nasci em 96, então não deu. O cara é mais novo que o Felipe mesmo. Mas eu gastei dinheiro pra ver o Jurassic World, e foi a única vez que eu gastei dinheiro com essa série. E depois eu falei, Mas você não gostou, cara, do Jurassic World? A gente vai falar melhor sobre isso depois. A gente vai falar. Eu achei que eu gastei... O investimento do Crepúsculo foi menos ruim do que o do Jurassic World. Louco! Agora pegou pesado, hein? Pegou pesado. Então, fica aí. Olha... Falaram que o Velociraptor não tem pena, quem não tem pena é o Carlos Pereira. O cara vai destruir na série. Não, o diretor fraco. Mentira, eu acho que tem muita coisa que a gente vai falar do filme que é assim, Spielberg gênio. Mas a primeira trilogia eu acho que ela tá legal ainda. Você assiste hoje, você consegue entender que é um bom filme mesmo nos dias de hoje. Então, assim, eu gostei. Porque toda criança gosta de dinossauro, Power Ranger, quer ser astronauta, jogador. Então você vai um negócio Pokémon. Dinossauro. Mesmo balaio. Mesmo balaio. Tem o Power Ranger dinossauro aí. Então, essa é a mesma temporada. O cara me julga do meu ciborgue, né? Meu ciborgue dinossauro. Não, calma lá. Calma lá. Não. Já tem Transformers dinossauro, não sei se você sabe disso. Saiu. Aí já não é depois assim. Bakugan, as bolinhas que vira bicho. Bakugan. Então, bom demais. Dinossauro Rei. Meu filho gosta de Dinossauro Rei. Dinossauro bom é Dinotopia, falo mesmo. Isso eu assisti. Eita, bom demais. Em 3 dias no SBT. Dinotopia? Isso aí depois você vai ver a porcaria que é. Vamos lá. A gente tem muitos conceitos no universo, como eu manjo de todos, eu também quero ouvir sobre vocês, né? Porque senão vira um monólogo esse programa, né? Só eu vomitando conhecimento. Beleza. Então, primeira coisa é descoberta de insetos preservada em âmbar pré-histórico. Âmbar pra mim é pedra de RPG, entendeu? Isso aí você acha em jogo. Nunca nem vi na vida real. Mas é os bichinhos meio que fossilizados, é isso? Isso. Qual que é a premissa do Jurassic Park? Os dinossauros encontram um inseto
dentro de âmbar, né? Que é como se fosse resto de árvore, né, fossilizado. Então é um líquido, na verdade, que teria preservado aquele inseto perfeito por milhares de anos. É exatamente isso. Inclusive a animação do filme mostra isso, que é um pernilongo que foi lá, picou o dinossauro, acabou morrendo e caindo no âmbar de uma árvore qualquer, e aí ficou fossilizado. Eles encontram e conseguem tirar um pouco o DNA, na verdade, do dinossauro de dentro do inseto. Eu gosto das produções dos anos 90, que eles acharam que a gente em 2020 já tá muito avançado. Porque os caras achou que a gente ia achar um pernilongo e criar o dinossauro. A gente mal clonou a ovelha Dolly lá. A ovelha Dolly resistiu bastante. Ainda tempo. foi, é o mais longe. Achava que a gente ia ter carro voador. A gente tá andando de Celta ainda. Não. Então, eu gosto muito disso. Alô, Rissato. E aí, eles conseguem pegar, só que não vem o DNA inteiro, né? Eles vão ter que completar o DNA para poder fazer. Então, daqui a pouco a gente vai falar. Aí, acontece que quem vai fazer essa mistura, quem vai investir nisso daí são empresas. Então, falamos sobre Cyberpunk recentemente, então temos algo aqui, né, em grandes empresas de biotecnologia trabalhando, e as empresas são a InGen, que é a primeira empresa que investe nisso, e é a empresa do John Hammond, que é um milionário que não tem nada para fazer com dinheiro, então resolve investir na InGen, fazer dinossauros e construir um parque. Exatamente, velho da lancha, constrói um parque, que é o Parque Jurássico. O Parque Jurássico, então, e a InGen é a empresa de tecnologia, e o Jurassic Park, ele tá buscando investidores, e aí que na história ele vai levar as pessoas lá pra esse parque, cientistas, para conhecerem e aprovarem o Parque dos Dinossauros, né, o Jurassic Park. Aí a InGen, ela tem uma rival. Essa rival vai ser importante na história do filme, porque ela quer roubar a tecnologia da InGen. O nome da rival é Biosyn. Você lembra mais ou menos dessa história aí, Luciano? Lembro sim que a trama começa justamente porque o cara rouba, né? Consegue entrar no laboratório lá e ele desliga a chave, né, de luz do parque para poder roubar ali os elementos, né? A parte toda biológica ali para poder replicar isso também. E aí, com isso, os animais conseguem fugir e aí vira todo o caos, né? Esse é o grande ponto de virada aí do filme. Falando de algo que eu conheço, que é a estrutura de roteiro. A única coisa que eu poder contribuir pra vocês é que este é o primeiro ponto de virada do primeiro filme. Perfeito. Obrigado, gente. Até a próxima. I'm the one for you. Finaliza o primeiro ato, né? Aí vem pro... Aí exatamente. Inicia o segundo ato, antes de vir o ato final, que é... Bom, enfim, a gente vai falar mais. Mas tudo dá errado, né? Morre um bocado de gente, e aí... o Jurassic Park. Inclusive o Samuel Jackson. Samuel Jackson morre, né? Só sobra o braço. Coitado. E aí sobram. E aí quais são? E aí é importante, tem 3 cientistas. Tem o John Hammond, os netos dele, que quase morrem também. E que estão lá, são as crianças do filme. Uma coisa que o Jurassic Park tem de interessante, talvez a gente pode até falar, é que sempre os maus, né? Aqueles que são os ambiciosos, os malvados, são normalmente comidos pelos dinossauros. Isso é muito... Eu acho... É uma estrutura que você observa em todos os filmes do Jurassic Park. Tem um cara mau... E esse cara mal vai ser comido por dinossauro. É muito interessante. Se tivesse dinossauro... E no primeiro no banheiro, né? É no primeiro que é no banheiro? O advogado. Cena icônica. O cara tá no banheiro, ele vai lá e... né? Aí virou meme. Não só come os maus, como o banheiro ruim também, né? Porque o banheiro químico também não é lá essas coisas. Então o dinossauro pega tudo que é ruim e come. Teve infecção, né? Alimentar, coitado. Mas tá vivo até hoje esse tiranossauro aí. Eu acho, né? Ou ele morreu no Reino Ameaçado? Não lembro, esse tiranossauro... Não, ele aparece no Reino Ameaçado e mata alguém também. E aí, é óbvio que ele não dá certo, ele praticamente falha, só que fica a ilha onde acontece, onde ele compra uma ilha para poder fazer o Jurassic Park. E é uma ilha fictícia, Ilha Nublar. Ela ficaria no Caribe, próximo ali à Costa Rica. Tanto é que o traslado é feito a partir da Costa Rica. E a Ilha Nublar tem outras ilhas próximo. Então ali no mar do Caribe,
mas que mais parece alguma coisa de outro canto, né? Então parece que eles gravaram muito no Havaí, em outros lugares, mas eles tentam fazer uma ilha tropical ali, com bastante úmida, né? Uma de floresta tropical. Aí a Ilha Nublar tem outras ilhas e os dinossauros, eles conseguem migrar para outras ilhas, porque, na verdade, depois, em outras séries a gente vai ver, eles não faziam só na Ilha Nublar. Eles estavam usando outras ilhas para fazer os experimentos, para depois levar na Ilha Nublar. Porque, como eu falei, o DNA sozinho, eles não conseguiam ter os dinossauros. Então, eles precisaram começar a misturar. Aí, a primeira mistura que eles fazem é, se eu não me engano, com anfíbios. Eles fazem exatamente com sapo. E aí que vem a coisa, né? Eles só reproduzem fêmeas para eles poderem ter controle populacional absoluto. Acontece que o sapo com quem eles cruzam é um sapo que a fêmea consegue reproduzir com outra fêmea. Tem uma característica assim biológica, então é o argumento para mostrar que os dinossauros começam a se reproduzir sozinhos. E aí eles vão se multiplicar e vão entrar em outras ilhas. A gente descobre na série que eu assisti, do Acampamento Jurássico, que tem ainda uma terceira ilha, que é uma doideira. Eles fizeram vários biomas nessa ilha para fazer vários dinossauros diferentes de biomas diferentes. Então tem o bioma do pântano, tem o bioma da floresta, tem o bioma do deserto, tem o bioma do gelo. Virou Pokémon, né? Virou muito Pokémon. Doido, muito doido. E aí os caras conseguem passar é meio show de Truman, que eles têm uma parede invisível, eles conseguem passar e acessar cavernas. É muito doido. E aí eles fazem só que essas misturas genéticas não param por aí, eles começam a fazer outras misturas genéticas. E aí começam a fazer literalmente monstros. Eles misturam aí, aqui vem o Scorpion Rex, que é o dinossauro vilão, digamos assim, do Jurassic World, né, do quarto filme. Eles misturam depois, eles vão fazer outras misturas, e por isso que a gente começou brincando a respeito das misturas aqui. Eles vão misturando com outros animais. No Acampamento Jurássico, um dos objetivos... Ele viu mesmo a série. É fazer luta entre dinossauros, eu vi. Rinha. Essa é a ideia. E aposta. Eles mostram, então eles Faz chamam... um bet aí, né? É, por aí. Eles chamam os caras pra poder... Assim, esse é um dos grandes problemas do filme. Eles vão chamar os grandes milionários pra poder assistir. Eles conseguem controlar os dinossauros, então eles fazem luta, assim, tipo Pokémon, assim, mas sem Várzea ordem, total. assim. É verdade. Não vou ver essa série nunca. Cara, os caras fizeram um grande The Sims do Jurassic Park, né? Os caras criam famílias e se reproduzem. Mas sabe uma coisa que me incomoda, cara? De tantas coisas que existem no Jurassic Park, perdão interromper a sua narrativa, que estava muito boa, André, mas com tanto dinossauro e com o ser humano interagindo com ele, o ser humano tão fã de churrasco, não ter um dinossauro no rolete, um pagode com um dinossauro no rolete em nenhum momento, ninguém mata o dinossauro pra comer, ia dar carne o mês inteiro, né? É verdade. Ninguém teve essa ideia de fazer um pagodão com um dinossauro no rolete. Enfim, tá aqui a minha crítica ao roteiro desse filme. Produção de carne de dinossauro. Não, os caras fizeram um dinossauro mudar de sexo, dinossauro... Só que ele não vira churrasco, dinossauro vegano. Mas o cara não fez o principal, que é a carninha. Exatamente. Um espetinho de pterodátilo. Vendendo ali na Praça da Sé. Então... Nossa senhora. Tem o projeto Tamar também, né, aí de dinossauro, não é criado grupo então, vamos aí. Aí o que acontece? Quando no Jurassic Park a engine dá errado, e aí passam 3 filmes. O primeiro filme é a tentativa de apresentação do Jurassic Park falha. O segundo filme, eles precisam recuperar uma informação, se eu não me engano, agora não lembro se é na Ilha Nublar ou na segunda ilha. E o terceiro filme, aí um menino se perde, um rapaz, e o Dr. Grant é contratado por uma família pra resgatar o menino na ilha. No 2 é que leva o Tiranossauro pra cidade? Isso, no 2 eles levam porque eles estão... Porque acontece, ao mesmo tempo que o Ian Malcolm tá tentando resolver a parada lá, porque eles descobrem que os dinossauros se multiplicam, o pessoal tá começando a ir na ilha e ver que os dinossauros se multiplicaram, então ele tem que recolher informações para poder aumentar o controle. Se eu não me engano, é isso o mote do filme. Baita Só que tem gênio, né? Levar um tiranossauro pra uma cidade. Não, então, é aí que tá o lance. Tem gente que quer aí a empresa... Militares, na verdade, que né? é a Biosyn, eu acho que é a Biosyn ou outra empresa... que é rival e tá tentando sequestrar o dinossauro, ou alguém da própria Engen. Acho que é o pessoal da própria Engen que tenta sequestrar o dinossauro, porque eles querem começar a fazer render em terra firme. Eles querem levar o tiranossauro pro circo.
E por isso que eles levam pra cidade. E aí, na cidade, ele causa terror, né? O sindicato Maravilhoso. do circo é poderoso, hein, mano? Só não lembro pra qual cidade, eu não lembro, é uma cidade, eu não lembro pra qual cidade que ele vai. Eu acho Rio que Branco, não é Acre. Nova York, eu não lembro se é Miami, ele vai pra uma cidade ou do Golfo do México, sei lá. Rio Branco, não é? Ou Houston, eu não lembro. Agora, desculpa aí, pessoal. Aí, no terceiro tem isso daí, é mais lá no parque mesmo. Aí no quarto, Acabou, um né? cara chamado Masrani, ele comprou a engine e aí ele recupera o Jurassic Park e transforma no Jurassic World, e aí o filme já mostra o Jurassic World no seu auge, né? Que ele conseguiu fazer o empreendimento, sonho do John Hammond dar certo. Mas dá errado porque aí os caras misturam com o tal do Scorpion Rex, o Scorpion Rex causa o terror. E agora eu não lembro se é Scorpion Rex ou Indominus, né? Na verdade é o Indominus Rex. É Indominus. Isso, Scorpion Rex é da série Acampamento Jurássico, porque aí eles misturam com um escorpião. O dinossauro, o Indominus são outras misturas. E aí o Indominus causa o terror, o pessoal tem que fechar o parque de novo. E no segundo é que aparece o grupo de proteção do dinossauro. Por quê? Tem a Ilha Nublar, e aí o pessoal descobre que vai ter um vulcão que vai destruir a ilha. E esse grupo de proteção do dinossauro quer tirar os dinossauros de lá. E o pessoal fala, deixa os dinossauros lá, porque não dá pra... Se os dinossauros vierem, vai dar ruim. E mais um dinossauro já escapou. Esse que é o lance. Aquele bichão lá do mar já escapou. E aí o pessoal chega lá na ilha, e enquanto que o grupo de proteção do dinossauro queria salvar os dinossauros, tinha um grupo que queria trazer pra fazer o circo de novo, e já tava misturando com novos dinossauros. E aí tem o segundo filme do Jurassic World, que dá mote pro terceiro filme, que é o Dominion, que é os dinossauros já convivendo com a galera, tocando terror, e aí o pessoal é o apocalipse jurássico. Roteiros muito bem construídos, né, Luciano? Total, Então, total. e aí o domínio, aí entra uma coisa que eu estudei Ah, pra estar verdade. aqui. Que é o seguinte, essa premissa que era super legal de ter os dinossauros convivendo, né, no mundo mesmo, né, com as pessoas, isso não acontece. Assim, eles passam algumas coisas, algumas cenas sobre isso, só que eles já pulam rapidamente para um momento em que a humanidade se acostumou com o convívio ali com os dinossauros e tal, e aí depois eles criam um outro mote para eles colocarem de novo numa ilha, num lugar controlado, com todos os personagens dos filmes do Jurassic World e Jurassic Park juntos, para interagir com essa nova ameaça e tal. Tem uns besouros, umas coisas nada a ver, e, assim, pelo que eu vi, erraram muito nessa construção. Olha a cara do André de decepção, Pois desculpa. é, cara, eu Tirei um tava doce achando da que boca da criança. Puxa, cara, tava achando que Cara, ia o ver domínio não é o que você esperava, desculpa. mano. Agora que eu não vou Pela assistir segunda- Não mesmo. tinha tudo pra dar certo, foi isso Tinha, que eu vi. Tinha tudo pra dar certo colocar os dinossauros Já num pensou? convívio mesmo. O quanto de possibilidade teria Nossa. pro roteiro. Mas é difícil, né? Você colocar num ambiente tão amplo, e aí eles repetem a fórmula de colocar num ambiente controlado, todo mundo. E aí vira mais do mesmo. Ô, Luciano, você Infelizmente, tem que ir pra área do cinema, cara, pra dar umas dicas pra esses produtores, cara. Porque, pelo amor de Deus, velho. Pois é, cara. O dia eu chego lá, viu, André? Cara, o Akira Kurosawa não ensinou a gente a fazer filme bom com um orçamento pequeno, velho? Os caras tinham que... Eu tive aula sobre isso. E o orçamento era gigante, né? Porque se for ver, Pois o domínio, tecnicamente, é o melhor, né? Eles vão evoluindo a questão da imagem dos dinossauros. Então, tá muito bacana, mas acaba programadores virando estão um grande estudando, show de efeitos visuais, né? Não é uma coisa com um roteiro muito bem feito. Meio preguiçoso, Cara, na verdade. Alô, Transformer. Do 4 pra frente, cara, tem uma virada de chave muito boa, porque a tecnologia tá facilitando, né? Para os dinossauros serem bem mais bonitos, um negócio bem mais produtivo. Só que, ao meu ver, eles até queriam e pensavam ter esse mundo mágico em que dinossauros e seres humanos se relacionavam. Só que um dos problemas pra primeira trilogia é que o cara do livro, parece que ele só tinha lançado um livro, e ele não queria lançar mais nada relacionado a isso. E a galera queria fazer render dinheiro no cinema. Então, assim, teve o primeiro, relacionado ao livro. Quando foram fazer o segundo, cobraram o cara e ganharam o cara no cansaço. E o cara fez um segundo livro e aí fizeram um filme em cima disso. O terceiro não tinha livro, não tinha enredo. Começaram a gravar, inclusive gravaram cenas sem ter roteiro, sem ter enredo de nada. De nada, absolutamente nada. Então, assim, isso já foi um problema de perder a mão. Então, assim, meio que o que seria um mundo mágico em que se encontrariam com dinossauros os humanos e ficariam se relacionando, não teve como. Enrolaram, deu naquele fiasco que foi o terceiro filme. Mas, de qualquer forma, ainda se encerrou um ciclo. Aí, beleza, a tecnologia tá boa, vamos trazer o Jurex de volta. Aí traz o Jurex World.
meio que traz um paralelo do primeiro filme pro quarto, trazem o Jurex funcionando, ok, bonito. Nem todos os dinossauros são originários que nem no primeiro, tem uns que são hologramas, tem uns pivetezinhos lá pra brincar com fóssil e tal, um negócio bem mais assim, pra estudo e tal. Só que o mesmo mal do primeiro e o mesmo mal do segundo, falando do enredo do filme, é sobre a galera querer ganhar dinheiro em cima, né? Então, na primeira trilogia teve uma galera querendo pegar os dinossauros e fazer como arma militar. Na segunda também, porque já tem a biotecnologia e tinha os dinossauros já pseudo-inteligentes, né? Então, assim, praticamente a mesma história se repete, seja o mal do próprio filme, e o mal dos roteiristas, dos produtores, dos diretores, do mesmo jeito de acabar o terceiro filme e a trilogia pro saco. Enfim, eu queria esse mundo aí Em Busca do Vale Encantado, né, dos dinossauros. Eu quero ter o Littlefoot. Queria ter um Littlefoot, mas infelizmente é o que temos, né, é o que temos. Carlos Pellerran, estamos aqui para anunciar para os nossos ouvintes que querem se tornar também mais que ouvintes, que querem se tornar seguidores, mais que seguidores, querem se tornar membros da comunidade. Como é que faz? Mais que amigos, friends. Você pode acessar as nossas redes sociais, ou seja, o nosso e-mail, viajandoporterrasdistantes@gmail.com. Manda um e-mailzinho lá, o Felipe tá louco pra te responder. É verdade. Viajando TD no X, ou Twitter, que é melhor, né? X é o X, antigo Twitter. Me vê um X aí. E no Instagram, que é @viajando por terras distantes. E quero agradecer a qualidade de áudio aí do técnico, que você entrou tão empolgado e eu perdi um tímpano aqui, mas... Para de reclamar. Vamos lá. Ó, nós temos aqui algumas participações, eu vou começar... e como é que faz pra entrar na comunidade? O melhor canal é o Instagram. Manda uma mensagem no Instagram, fala, galera, quero fazer parte aí do bando de louco. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Você vai afastar os outros. Vai Chapecoense, o time que você torcer. Percebe que ele não falou nem o rival paulista. Ok. Portuguesa. E aí... E aí a gente vai te colocar no grupo, tem pessoas que têm chegado no grupo e a gente nem fazia ideia que existia. Impressionante, cara. Que chegou, que viu pelo Instagram, que foi o caso do Roger Magalhães. Ele comentou lá no quadrinho, no episódio sobre quadrinhos bíblicos, e aí ele perguntou, onde é que eu compro? Né, acho que quando a gente colocou lá da Comic GR, né, e aí nós falamos... Vem entrar pra comunidade. Daí ele pediu tal, ele entrou, e aí ele falou, ele inclusive lidera uma comunidade lá em Goiânia, então um grande abraço pro Roger Magalhães, novo membro da comunidade, mandou um áudio contando a história dele, foi muito bom. Então, e aí muita gente falando, e aí o pessoal começou também a abrir o coração. Tem um contato aqui do WhatsApp, que eu não sei qual que é o nome, mas aparece pra mim como SC. Você sabe quem que é? Eu sei, da nossa comunidade? Mas eu não tô com o nome de cor. Que beleza. Então, SC... Santa Catarina. Continua seguindo a gente, por favor. Santa Catarina. Continua com a gente, desculpa aí. É uma moça, se eu não me engano. Certo. E ela comenta sempre. Mas eu sou ruim de nome. Então, assim, eu sei o seu e o do Felipe, porque vocês gravam comigo. O cara lidera uma... Jovem, eu sou da igreja, todo mundo é irmão. Ô, irmão! Ó, a Elza Oliveira também, o pessoal gostou lá, eu fiz uma mensagem lá pra um aplicativo da Bíblia YouVersion, o pessoal gostou. Rafael, famosinho, tá, pessoal? Entra lá no YouVersion, dá like no chefinho falando. Ó, o Rafael Gubolin fez a clássica brincadeira Barbenheimer. Porque o último episódio foi sobre Barbie, né? E teve a dobradinha com Oppenheimer, então... Eu aprendi a não esperar mais nada desses programas, entendeu? Porque às vezes a gente espera muito o programa... Tem a dificuldade, aí pego de quadrinhos, gravei sem pretensão nenhuma, eu nem manjo. Aí chegou 20, o cara quer comprar, só Jesus na causa, eu não sei mais nada. Aliás, os de quadrinhos bíblicos, então a gente teve, né, o pessoal comentando, muito obrigado ao Marcos Oliveira, que participou também, ao Douglas Freitas. Isso aí. E agora a gente não repercutiu um negócio do Cyberpunk, porque no Cyberpunk... O Comics GR, né, que é o Marcos Oliveira, comentou que pra ele Gorillaz tem os melhores clipes animados e, na minha opinião, uma das melhores bandas. Gosto muito das músicas, o swing das levadas. Mas não digo como HQ, mas uma animação acho mais próximo a Gorillaz. O swing da levada é muito bom, né? Punk, a levada da brega. Eu lembro, anos 2000, era clássico assistir clipe do Gorillaz, porque contava uma história, e Daft Punk. Daft Punk, verdade. Também, Daft Punk contava uma história muito boa. Ó, até o Renan Martinelli aqui mandou um meme, né, de um cara meio cyberpunk aqui.
Que, na verdade, meio Cyberpunk não. Cosplay de Cyberpunk 2077, na verdade. E o nosso querido... A Dori também comentou que o jogo Cyberpunk que foi a maior polêmica quando saiu, é verdade. E o Comics GR, que é o Marcos Oliveira, falou que No Mercy, que é um quadrinho que ele está produzindo, é Cyberpunk. Então, quem gosta de Cyberpunk, tem bastante coisa aí. Teve uma boa aceitação. Agora o programa de Barbie, obviamente, né, estourou tudo. Foi elogiaram o nosso engajamento e conhecimento de causa, entendeu? Que espantou o quanto o pessoal tava inspirado pra falar de Barbie em off. Ai, não sei. Aí começa lá do programa, não, essa boneca mudou a vida e tal. Não, eu não disse isso. Eu disse que a boneca mudou a vida. Você tem na sua conta o Spice Girl, você já tá no limite. Não, mas a boneca mudou o mundo, isso é verdade. Agora, a Jéssica Barreira, que é o próximo sobre K-pop. Olha... Temporada que vem. Negativo. Essa temporada fechou, entendeu? As pautas estão fechadas. Mas fica a dica aí, pessoal. Quem quiser sugerir temas, a gente tá querendo fechar os temas das próximas temporadas. Então aproveita. K-pop, será? K-pop não. Dorama. Isso? Cultura... Não, aqui K-pop é o quê? É o boy band de coreano, cara. Então, mas a gente pode falar da cultura coreana como um todo. Os caras estão tomando o mercado. Fica a dica aí, ó. Mas Será? Eu queria apresentar o nosso convidado do dia ou da noite, porque nós vencemos a barreira temporal nesse podcast. Boa. É Luciano Luna, grande amigo meu, roteirista... O que mais a gente pode falar? Cineasta, produtor... E casado, isso é uma vitória hoje em dia também. Queria que você se apresentasse também, falasse dos seus trabalhos, suas redes sociais, pra galera estar seguindo aí e dando engajamento. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Carlos. Muito bom estar aqui com vocês, nesse papo descontraído sobre filmes. É isso que move também minha vida e meu trabalho hoje. Né? Então, eu sou Luciano Luna, sou roteirista, não tenho nenhum filme ou série, por exemplo, lançada, né? Então, me formei como roteirista, mas trabalho com roteiros para o mercado corporativo. Então, faço palestras, apresentações comerciais, tudo usando storytelling, para ajudar as empresas a contar melhor as histórias das suas empresas usando as técnicas do cinema. Então essa foi a minha especialidade. E tem um projeto, né, uma empresa chamada Autoconhece Cinema, que une duas grandes paixões aí que eu tenho, que é desenvolvimento humano e filmes. Então a gente usa os filmes para formar equipes, para trabalhar conceitos como liderança, gestão do tempo, enfim. Então vários filmes que podem nos ajudar aí a refletir sobre questões corporativas. Tem grupos também que podem ser pessoais, né? Falar sobre relacionamento familiar, relacionamento amoroso, enfim, os filmes trazem vários insights. O que a gente faz é tirar do lúdico, trazer um pouco para a superfície, para a nossa vida, fazer esses paralelos e ajudar as pessoas a refletirem e mudarem aí as suas próprias histórias. Então, esse é o meu propósito hoje. Como o Carlos comentou, sou um guerreiro casado, mas muito bem casado, feliz aí com a Caroline Bonfatti. E muito bacana estar aqui com vocês, cara. Muito legal esse papo e tô gostando muito. Quais são os arrobas aí? @lucianoluna.autoconhecinema, para vocês me seguirem aí no Instagram, e eu posto um vídeo por dia com sempre relacionado a um filme e uma provocação, né? Uma coisa que a gente pode pensar a partir daquele filme. Então é algo que acho que vale a pena seguir aí, porque todo dia tem uma coisa diferente, impossível eu errar todo dia. Então algum dia vai ser algum vídeo legal aí para vocês refletirem sobre as questões da vida a partir do cinema. Beleza. Tentativa e erro, né? A gente vai chegando. Que errar todo dia é um dom também, né? Cara, é um dom, às vezes o cara ganha por ser tão ruim. O cara erra todo dia, o pessoal, não, vou seguir. Inspiração. Pra ver o próximo erro, né? Vamos continuar falando a respeito de Jurassic Park. Bom, o primeiro filme, principalmente, impressionou muito o pessoal porque, como a gente vai ver, ele é baseado num livro que tem conceitos muito importantes, inclusive filosóficos, né? A principal coisa é do homem recriar algo que a natureza extinguiu, que foi extinto por um processo natural. No caso dos dinossauros, assim, a gente não vai entrar aqui, pessoal, em polêmicas, né? Existem muitas teorias a respeito dos dinossauros. Tem desde da teoria mais amplamente científica ou academicamente aceita que os dinossauros foram extintos por um meteoro. Existem outras teorias, inclusive, científicas, e existem outras Morreram ideias... de tanto assistir Oppenheimer, né? Que não acaba nunca.
Existem outras ideias mais religiosas. Tem gente que acha que houve outro tipo de mudança. Então, assim, a gente não vai entrar nesse caso. Deixa os acadêmicos, cientistas debaterem a respeito disso daí. O importante é a gente saber o seguinte, que houve uma extinção natural e o homem trouxe esse animal extinto de volta à vida, e a discussão que é uma discussão de bioética. É ético fazer isso? Né? É ético você reverter um processo natural? E aí vem uma frase do Ian Malcolm, que é o doutor. Ele tem duas frases que eu acho que são muito importantes, e a primeira que eu queria que a gente discutisse aqui é: Deus cria o dinossauro, Deus destrói o dinossauro. Deus cria o homem destrói Deus, o homem cria o dinossauro. O que vocês acham dessa frase? Eu di o meio aí no meio, como é que é? Cara, eu acho fantástico. É um processo. Fala de novo. Não, é um processo que tem a ver com, digamos assim, um pensamento da teoria da evolução misturado com o conceito de Deus, né? Então, e toda a questão filosófica é uma frase muito boa. Deus cria o dinossauro, Deus destrói o dinossauro, ou seja, Deus criou e aí houve o processo de extinção natural do dinossauro, colocando Deus no meio. Aí Deus cria o homem surgiu, de acordo com as teorias científicas mais aceitas, depois do homem. Lembrando que o Dr. Ian Malcolm é um acadêmico, então o homem surgiu depois, Deus cria o homem. O homem destrói Deus, porque no século após o renascentismo começa o ceticismo, até chegar a filósofos do século XIX que, digamos assim, destroem o conceito de Deus. Então o homem destrói Deus, o homem cria o dinossauro. Eu acho muito legal, e tem muito a ver com o Auto Conhece Cinema isso, viu, André, que você trouxe. É justamente pegar alguns elementos do filme e trazer para reflexão. Isso é o que eu acho mais rico de um filme, né? Então essa frase acho fantástica porque justamente é essa questão ética que você comentou. Será que o filme não mostra todo esse caos porque a gente está indo para o lado completamente errado? Né, de destruir Deus para brincar de Deus e fazer coisas que não estão na nossa alçada, digamos assim, né? Porque o próximo passo deveria ser o Deus destrói o homem, né? E a gente reverteu isso, porque o natural da evolução, né? Se Deus criou e destruiu os dinossauros, o homem em algum momento também ia ser extinto, e será, né? Mas a gente reverteu isso e cria algumas coisas que vão além do que a gente deveria ir. E eu acho que cabe uma discussão muito legal sobre isso, porque realmente é uma das propostas mais interessantes do filme. Eles não exploram tanto essa questão filosófica, né, mas essa frase do Ian Malcolm é muito boa. Eu acho que ele é um conceito muito rico, porque quando a gente pega o dia de hoje, o Luciano até fez aí um contraponto, a gente realmente está numa fase de querer criar coisas, né, de querer mudar conceitos, de querer... Hoje em dia a gente não tem mais coisas absolutas de uma maneira geral, a gente tem dificuldade de definir coisas que antes eram mais fáceis, então, isso é uma mesa, será que é uma mesa? Então vamos discutir se isso é uma mesa mesmo. Então a gente tem tomado um local que talvez não seja nosso. Acho que a gente somos, em certa forma, criadores, a gente consegue criar coisas, a gente consegue pegar matérias-primas que existem e criar coisas novas, mas quando a gente fala realmente de vida, parece que é algo que não está tanto na nossa alçada, de criar uma vida do zero, do nada. E ele traz um alerta muito grande, porque faz anos que o ser humano está tentando criar a vida do nada, né? Ser o dono da vida, criar algo diferente, ter o controle sobre o início de uma vida e o fim dela, e parece que isso sempre leva para um caminho extremo, parece que a gente não tem a maturidade, a ética e o senso correto para poder ter tamanho poder sobre decidir sobre quem vive e quem morre. Uma coisa que eu queria compartilhar também, eu acho que até por uma experiência pessoal minha. Eu tenho uma sensação, principalmente por gostar de coisas tecnológicas, que o hype e o boom que a galera colocava nas coisas do final de 90 ali para 2000, é como se assim que atravessasse 2000, tudo já seria mágico, já seria, sei lá, Star Wars, assim, as naves voando e tal. E vendo como a galera construiu o Jurassic Park, eu enxergo que muitos desses filmes meio que mágicos, assim, se é que eu posso dizer assim, da minha infância, eles traziam essa perspectiva. E o enredo que eles mais comentam é, tipo, quando tem os personagens principais, tem um arqueólogo, se eu não me engane, ele sempre querendo pensar nessa parte biológica, nessa parte de conhecer, de entender e trazer esse conceito pra... na verdade é paleontólogo. Paleontólogo. Ross do Friends. Não, mas... Eu ia citar o Ross também, cara. O Ross é paleontólogo, por favor. Tem o lado feminino também ali, tem as crianças também que tá achando tudo muito mágico.
Tem também o cara de óculos, que eu não me lembro o nome dele em si, que ele já pensa mais um pouco na ética. É o Ian Fala, Malcolm. é o Esse Kazé. é o A Ian natureza segue seu caminho e etc e tal. Ele é esse cara bem mais ético e meio que racional. E tem também, não o lado maldoso dos empreendedores, mas o lado do dono do parque em si, que ele queria fazer algo que revolucionasse, que trouxesse algo bonito, que o pessoal gostasse e etc e tal. Só que, querendo ou não, se você for A ganância talvez nem tanto de dinheiro, mas de vaidade, né? De querer criar algo realmente da único. vaidade em si. E nesse mix, velho, você consegue ver coisas bonitas até. Mas infelizmente, como a gente comenta aqui, até em outros episódios também, a minha cosmovisão é cosmovisão cristã. Então, querendo ou não, um homem corrompido, infelizmente, em algum momento ele acaba dando um deslize, tendo um tropeço e acaba influenciando como um todo nesse ecossistema, né? De cada personalidade em si. E no parque, sem contar o desastre do dinossauro matando tudo e todos, enfim, cara. Uma coisa interessante aí nessa frase, né, nessa perspectiva de ver, é que eu vejo isso, existem as pessoas que entendem o processo da natureza e vendo que isso é muito grande. Porque quando a gente estuda, eu entendo que o cientista, o acadêmico, principalmente aquele que estuda a natureza, estuda os processos naturais, ele precisava ser um cara muito humilde. Porque você está tratando com algo que é infinitamente maior que você. Né? E então acho que estudar todo esse processo deveria te trazer humildade. Porque você está trazendo um negócio que você não consegue controlar, cara. Assim, se a gente mudar um pouquinho a rotação da Terra, todo mundo vira patê, né? Então, a gente tentar controlar esse processo é algo que, ao mesmo tempo, faz parte um pouco da ambição humana e foi o que fez o ser humano se desenvolver tanto tecnologicamente, ao mesmo tempo que é uma distorção, porque a sabedoria bíblica, né, do antigo Israel, principalmente, no livro de Gênesis, traz que Deus quando criou o homem, deu uma ordem para ele. E falou, tá lá em Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Mas isso acontece num relacionamento perfeito entre o homem e Deus. Que o homem e Deus tinham um relacionamento perfeito. Então, o homem poderia desfrutar de um relacionamento perfeito com a natureza, sendo o gestor dela. Alguns chamam de mordomo, né? Ele é o gestor, é aquele responsável por gerenciar a criação. Deus deu esse papel para o homem. Quando o homem desobedece a Deus e busca pela ambição um conhecimento maior do que ele deveria ter, é o que está representado depois em Gênesis 3 na árvore, no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí isso é distorcido. E aí aquilo que deveria ser uma gestão vira domínio. E aí vira um uso da natureza para os seus próprios propósitos egoístas e egocêntricos. Então, e o Jurassic Park acho que acaba mostrando bem isso. O homem, ele utiliza primeiro aquele lá, ele encontra esse jeito de trazer dinossauros para quê? Para fazer um parque. O outro quer fazer arma de guerra. O outro quer fazer rinha para ganhar dinheiro com aposta. Então, o ser humano distorcendo esse uso da natureza, e aí vem essa frase, olha, o homem destruiu Deus para reconstruir o dinossauro. Para quê? Para sua própria vaidade, para sua própria satisfação, trazendo isso para uma escala menor para a gente, né? Como que a gente usa e faz as coisas, né? Com qual propósito? É com humildade? É com respeito? Né? Como é que a gente faz as coisas? Eu acho que isso é algo que o Autoconhecinema traz pra gente, né? Com certeza, André. Muito legal a sua explanação sobre isso, realmente faz muito sentido e nos faz refletir, né, sobre as nossas atitudes. É isso que você trouxe bem o gancho. A gente sempre procura trazer como é que no dia a dia eu acho que é legal, né, você olhar e julgar o cara lá, criou um parque, ele tá super vaidoso, mas e você nas suas atitudes do dia a dia? Será que não tem muito dessa vaidade também? Será que você não está passando dos limites em algumas coisas, né? Tomando um papel que não é o seu. Então, são questões interessantes para a gente refletir. Outra frase boa, que é também do Ian Malcolm, uma coisa que a história nos ensinou é que a vida não pode ser contida. Ela se libera, ela se expande a novos territórios e atravessa barreiras. Dolorosamente, talvez perigosamente, mas... Aí depois ele completa a frase, a vida encontra um meio. No original em inglês é life finds a way, né? A vida acha um caminho, talvez seria a tradução mais literal, porque ele está falando justamente, a gente criou só fêmeas para controlar a reprodução. E aí ele diz, não, mas a vida acha um caminho. E achou, porque eles não, inadvertidamente...
o gene que eles usaram permitia que as fêmeas se reproduzissem entre elas. Então, é interessante, né, como há uma automatização da vida e ela acaba achando um caminho, a adaptação acontece. Como a gente já comentou, a gente está num espaço que é muito maior que a gente. Nós fazemos parte de um ecossistema. Então, é interessante, porque você comentou, quanto mais a gente cresce, mais a gente estuda, a gente chega ao ponto, quando a gente brinca a diferença do cachorro e do gato, né? O cachorro vê você alimentando ele e fala, você é meu dono, você é legal. O gato vê você alimentando e fala, meu servo. Exatamente. A gente chega nesse ponto também. A gente olha, estuda e a gente fala, beleza, então eu sou o Deus. Porque se eu posso subjugar tudo, então eu sou o maior que existe aqui. E quando a gente pega povos mais simples, talvez até eticamente, ou crianças, elas enxergam a coisa de, tudo é muito maior do que eu. E a gente cresce e inverte isso. A gente até comentou, tá em alta aí a questão do Oppenheimer, quem viu também a história. É interessante porque a gente tem sempre um propósito ambicioso primeiro. O filme trabalha muitas coisas, mas uma coisa interessante, eles estavam entrando no mundo quântico para criar uma bomba. O foco era criar uma bomba. Eu preciso criar algo para destruir. Depois os caras pensaram, dá pra fazer uma usina nuclear aí, dá pra fazer algum negócio que ajuda... Gerar energia. Né? Gerar energia e ajudar a sociedade também. Mas primeiro o foco, vamos destruir. E isso da vida encontrar o meio é muito interessante, porque a gente tenta fazer algo por ambição, mas parece que o mundo, ou se você tem alguma fé, igual que a maioria de nós somos cristãos, ou temos uma cosmovisão parecida, acreditamos num Deus, parece que ele vai controlando para que a coisa não entre num colapso total, ou pelo menos não entre num colapso total antes da hora. Na questão da bomba, a gente sabe que se desse errado, podia entrar uma reação em cadeia e o mundo acabar. Aqui no Jurassic Park é a mesma coisa. Dá errado, o mundo não acaba em si, mas você tem uma catástrofe gigantesca, porque deu errado. A gente assume uma posição que é decisões inconsequentes. E isso que o Luciano falou é muito importante. Será que quando eu me vejo numa situação onde eu realmente não tenho controle, onde pode dar errado, eu arrisco e falo, vou fazer e se der errado, problema? Ou eu olho e falo, não, aqui já é algo que pode causar muito mal. Eu prefiro abrir mão do ganho que eu vou ter para que o pior não aconteça. Mas é interessante que no meio disso a gente tem um conceito de instinto de sobrevivência muito forte, né? Tanto dos próprios dinossauros, que vão seguindo, né? Buscam sobreviver e viver e se reproduzir, quanto do ser humano. E o instinto de sobrevivência acaba sendo o mote principal dos personagens para eles conseguirem sobreviver. E até da série do Acampamento Jurássico, os moleques ficam... Que 3 pessoas assistiram, uma delas foi o André. Pois é. Mas não, Netflix fez todas as temporadas, não cancelou nada. Os caras fizeram, então teve sucesso. Mas o que é interessante é que o grupo de adolescentes que consegue sobreviver, que consegue permanecer naquela floresta, porque eles falam, ou a gente se junta, ou a gente tenta achar um meio de sobreviver, ou vai todo mundo ser comido aqui pelos dinossauros. Então, esse instinto de sobrevivência do ser humano e da natureza, inclusive quando a gente vê, né, por que um vírus se adapta tão rapidamente, né? No caso, a gente teve a pandemia recentemente discutindo sobre a adaptação, mutação do vírus. Por quê? Porque, na verdade, ele está tentando sobreviver. A gente está conseguindo acabar com o vírus está acabando, então ele muta para continuar sobrevivendo. Então, esse instinto de sobrevivência que a gente vê na natureza acaba movendo a gente. Aliás, uma coisa interessante que você trouxe, André, da questão do instinto de sobrevivência, tem a ver com o protagonismo, né? Não sei se semanticamente, né, etimologicamente, vocês têm essa clareza, mas protagonista vem de proagonia, né? O primeiro lutador ou lutador. Agonia significa luta. Agonizar é um bicho que está lutando para sobreviver. Então o protagonista tem esse olhar de sobrevivência. E isso é muito claro no Jurassic Park, né? Eles estão lutando o tempo inteiro, sejam os dinossauros ou os personagens ali lutando para sobreviver. Então, fica uma pílula de conhecimento de Luciano Luna para dizer que eu não contribuí com muita coisa aqui. Que chore a mãe do próximo e não a minha. Né? Mas isso move muito o ser humano, né, Felipe? E uma pastilha vai bem aí também, viu, irmão? Nossa, eu tô o Michel Temer. A pastilha aí, mano. Inclusive, o amor familiar, né, velho? Tanto se for pensar nos filmes em si, tanto a primeira trilogia
gosto de pensar nas duas trilogias, porque são meio que mundos diferentes, né? No primeiro tem o amor do senhorzinho lá com os netos, né? Se não me falha a memória, que era no primeiro filme. E no terceiro filme, um casal atipicamente quis meter o louco e conhecer o parque, a ilha. E aí deu o balacobaco que deu, né? E já pensando na segunda trilogia, já é sobre Balacobaco, você me quebra. Balacobaco, velho. Que era o casal que queria conhecer ele, mas por quê? Porque na verdade eles estavam em busca do filho, né? Então essa é o que guia. Novamente, né? Eu quero salvar meu filho, quero resgatar meu filho. E na segunda trilogia já é tipo, até pensando na amizade, né? Se é que eu posso dizer, amizade do dinossauro com o principal Owen, né? O Senhor que das também Estrelas. acaba sendo algo familiar, por mais que não mostra ele tendo um relacionamento com a mulher que gerenciava o parque, mas ele tinha proximidade com esse dinossauro, viu crescer, ensinou algumas habilidades e tal. Então, assim, você acaba vendo que são uns pontos também bem tratados nas duas trilogias e no Jurex em si, né? Só não sei no último filme que foi que eu não assisti. O Luciano já desmotivou todos nós a assistir agora. Bom, galera, e dando continuidade aos produtos do Jurex, né? Como eu até comentei aqui há um tempinho atrás, foram meio que divididos em duas trilogias. Só que a primeira trilogia teve o filme, o livro, na verdade, que o autor fez sem nenhuma pretensão de ter vários e mais vários outros livros. E você sabia que, assim, uma informação, desculpa te cortar, Felipe, Não, é que o livro, antes dele ser lançado, o Steven Spielberg já comprou os direitos. O Steven Spielberg foi lá, comprou os direitos antes do livro ser publicado. Aí o livro foi publicado, foi um sucesso. Mas e aí ele leu o pergaminho do cara, o manuscrito, ou ele é maluco? Não, o Michael Crichton acho que já era um escritor conhecido. Então ele ia lançar o livro Judeu e aí o é pessoal... fogo. Não, Judeu é fogo, né? Não pode ver. Já tava vendo o negócio lá, olhou pra frente e falou, meu amigo, é aqui, né? Tem o meu amigo George Lucas que vai me ajudar, né? Na Industrial Light and Magic, então vamos lá. E aí... Pagou o preço de 2 pilhas Rayovac e um Big Big? Não, acho que não foi tão baratinho assim, não. Mas aí o Michael Crichton, ele falou assim, não, eu vou, mas participo junto. E aí ele fez o livro. Aí, a partir do livro, ele fez o roteiro, o primeiro roteiro do filme, e aí teve um outro roteirista profissional de cinema que foi lá e finalizou, mudou algumas coisas para adaptar melhor para cinema, e finalizou, e aí o Steven Spielberg foi filmar, porque o livro é lançado em 1990, o filme já é de 93, é muito perto, então realmente a coisa foi um processo assim todo. Pode continuar, Felipe. Cara, e assim, eu não sei se teve outras coisas relacionadas a dinossauros, seja em cinema, seja em curta, seja em séries pra trás, né? Já falei. Não, mas aí foi depois, né? Cara, tinha série Elo Perdido, meus amigos. Vocês não lembram? Família Dinossauro, não esquecer da Família Dinossauro. Nossa, Querida! Não, peraí. Querida, chega aí! Esse é o multiverso que os dinossauros ganharam. É verdade, é tipo o planeta dos macacos, né? Aí os dinossauros agora têm famílias, trocam ideias. É porque eu acho que a visão dele foi mágica nesse sentido. Não tem nada, eu acho que vou investir aqui, porque acho que vai dar um lucro. E de fato, acho que tá rendendo até hoje, né? E o Spielberg mas, enfim, maluco. Como sempre. Outra coisa que é importante tinha falar... os caras fantasiados de dinossauro no filme. Então, é uma revolução nos efeitos especiais, cara. Sim, existe acho que o Luciano até pode falar melhor pra gente sobre isso, porque tem os caras têm uns takes que eles fizeram porque eles se usavam o stop motion, né? E no stop motion, o movimento não fica perfeito. Chroma key do Chaves. É por aí. Você assistiu o Fúria de Titãs original, lá da década de 60? Aquilo lá, eu acho que 80, não sei. Lógico que não, né? Então, é o stop motion, né? E aí o pessoal chega... E depois procura Jurassic Park stop motion original, né? Sei lá, acho que acha. E aí depois é isso que eles falaram. Acho que a gente tem que deixar isso mais real. E aí que partiram pra isso, né, Luciana? A história é mais ou menos essa, né? Não, é muito legal a evolução, porque se você olhar até um próprio filme do Spielberg, que é o Tubarão, né, com esse a diferença, assim, é absurda de qualidade de efeitos visuais, né? E é uma coisa que a gente comentou também, vem evoluindo. Então, os novos filmes, apesar do roteiro não ser tão interessante, a parte visual tá cada vez mais perfeita, cada vez mais crível. Então, isso é realmente um ganho da franquia aí, sem dúvida nenhuma. Cara, e tem uns paralelos também que eu vejo a galera comentando em documentário e tal, de paralelos, tipo, o Spielberg teve esse filme do Tubarão. Parece que tem uma cena em específico que mostra um dos dinossauros indo e
mordendo, acho que é um peixe ou um tubarão, se eu não me engano. Eu não me lembro qual dos filmes do Jurex. Então tem algumas coisas que eles fazem, que nem o Stan Lee, né? Aquele easter egg que é o Stan Lee aparecendo na Marvel. Aí eles botam esses easter eggs. Inclusive tem coisas pontuais em paralelos, como se fosse o Godzilla e qual é o nome do outro monstrão, velho? Que desses grandão? É o Godzilla e tem King outro. Kong. E o King Kong. Porque também tem esse paralelo de filmes mais antigos, né? Eu não sei se Bill participou muito desses filmes antigamente, mas eles fazem paralelo até pensando, enfim, da época e tudo mais. Não, que no Lost World, o Tiranossauro Rex é levado de barco. E eu nem lembro agora se é o Tiranossauro... Eu acho que nem é o Tiranossauro Rex, na verdade, que vai parar. É o Carnotauro, né? Não, não é o Carnotauro, esqueci. Mas enfim... Mas ele é levado, o dinossauro é levado pra lá num barco, igualzinho o King Kong é levado. Então eles tem esse paralelo, é muito interessante. Aí assim, teve o primeiro filme, a ver com o livro, né? Então, bem paralelo. Teve o segundo filme também, ganharam o cara no cansaço. Fizeram ele lançar um outro livro, lançaram um roteirinho bonitinho e tal, lançou o segundo filme. Agora o terceiro já foi sem enredo, sem roteiro, sem absolutamente nada. Só a galera gravando os picotes, depois vamos juntar tudo, fazer o filme e é isso. E acabou que foi aquele desastre, aquela catástrofe total. Mas enfim. Mas podia piorar, né? Feelings de Game of Thrones também, né? Game of Thrones foi assim também. O livro depois perdeu a linha, né? Melhor e pior série de todos os tempos juntos. Já a terceira trilogia, já cantaram a pedra, né, meus queridos aqui, especialista nos roteiros. Já começou falando, vai ser ruim. Vai ser ruim. Mas, cara, eu ainda gostei quarto e do quinto filme, velho. Pela reflexão. Não, pela reflexão, pelos efeitos reflexão especiais. do porquê que eu tô assistindo isso, né? O quinto filme é horrível. O quinto filme é horrível. O quarto ou o quinto? O quarto é o World, né? O quarto é o Jurassic World, Que é o World. Vai. O que você foi assistir no cinema foi o World. É o World, viu, cara? Mas o... É que o quinto não é o do vulcão? Isso. A porcaria, não, para com isso. Foi esse que você foi assistir no cinema? Não, parei pra ver o quarto. O quinto, alô, falecido Mega Filmes. Agora, vai dizer que tu não ficou triste com o Brachiosauro morrendo lá no meio da fumaça. Eu fiquei triste desse filme ter sido feito. Os caras estão queimando a franquia, meu. Não, vamos lá. Então, ó, primeiro filme... Pra mim é clássico absoluto. Não, top, assista certo? Hoje. Também. Clássico absoluto. Um detalhezinho sobre o que vocês comentaram. Não poupei despesas. Frase é maravilhoso, né, cara? Um detalhe adicionalzinho. Vocês comentaram sobre a parte de como é que foi gravado, né? Parece que algumas das ações lá, eles faziam com os ossos dos bichos balançando e cobriam com, tipo como se fosse um plástico, assim, com a roupa dos bichos. Só que, às vezes, tava chovendo, velho. Ficava água lá e o bicho ficava balançando assim, meio que se tremendo, tá ligado? Então até deu a sensação de que o dinossauro tava com frio na chuva. A galera comentou em alguns comentários. Tinha uns caras vestidos de dinossauro também, de Velociraptor lá, dando uns migué. Tinha. Não, o primeiro filme é assim, e você vê, né, acho que é uma aula, eu acho uma aula de roteiro o primeiro filme, porque ele tá muito bem ajeitadinho, né, ele é muito bem amarrado, ele começa... traz o mote, né, principal, aí ele tem esse ponto de virada, assim, no timing, e depois ele tem o último ato, assim, também, quando o pessoal se encontra, e aquela cena dos Velociraptors, cara, que é um troço, assim, angustiante, né, então, e essa frase que vai guiando, né, não poupei despesas, ele fala feliz... Depois ele fala, não poupei despesas um pouquinho. E aí no final, que os netos dele estão sumidos, ele tá comendo um sorvete. Aí ele fala, sorvete é muito bom, não poupei despesas. Mas já tá triste. Então assim, é muito interessante o desenvolvimento, né, do filme. Não sei o que o Luciano pode falar aí sobre esse primeiro filme. Cara, eu sou bem suspeito pra falar desse primeiro filme. Porque justamente por ele ser tão bom, é que torna os outros, pra mim, tão questionáveis. Foi um acerto em tudo, né? Tanto na questão da tecnologia e dos efeitos visuais, como vocês comentaram, quanto a questão do roteiro, dessa brincadeira, né, de brincar com isso do homem brincar de Deus. Os personagens foram muito bem amarrados, a relação, como o Felipe comentou, né, tem a relação dele com os netos, tem do paleontólogo, então assim, eles trouxeram elementos e eles se perdem, né, em vários grupos ali. Tem a questão do Velociraptor, que é um personagem, dá pra chamar assim, né, que é o
o dinossauro mais inteligente que tem ali, e a forma como ele age. Tem a questão da reprodução, que foi muito bem feita. Eu particularmente fiquei muito encantado quando eu fui, apesar do Carlos ter chacoteado sobre isso, né? Mas a questão do embasamento técnico, né? E eles explicarem isso, como foi possível. Não colocaram um negócio ali, a gente conseguiu e pronto. Não, trouxeram um embasamento científico para como a gente conseguiu, a partir de um inseto, trazer de novo o DNA e essa mistura. Cara, tudo é acerto nesse primeiro filme. E aí eu acho que o grande erro do resto dos filmes foi justamente copiar a fórmula, porque deu certo, e sempre fazer a mesma coisa, mudando aqui um outro elemento. Então, se é para fazer continuação, traz questões diferentes, traz elementos diferentes. Eu acho até que, para quem é fã da franquia, a gente engole algumas coisas e vai assistindo aos filmes, né? Mas se for ver como um produto filme mesmo, não são tão geniais quanto o primeiro, não chegam nem perto, infelizmente, do primeiro. Mas, enfim, a vida como ela é. Assim. Eu acho que o quarto, pra mim, ele me deu uma pontinha de esperança, que ele é quase uma ressurreição. É melhor que o entendeu? terceiro. Ele é melhor que o terceiro e que o segundo, eu acho. Não acho. Ele tem uma questão que é o parque ter dado certo e ter mais Exato. gente lá, né, André? Eu acho que isso é uma coisa nova. Isso é legal. E ele transforma um lado bonito do parque, tipo, não é só ver dinossauro, leva crianças, os meninos lá tirando umas areiazinhas dos ossos. O T-Rex aparece no final gritando, né? O holograma e tal, então assim, ele tenta trazer um lado tecnológico, meio que adaptado pra 2000, se é que eu posso dizer assim, até que eu comentei sobre esse paralelo antes de 90 e depois de 90, né? E meio que deu certo o parque, tá tudo organizadinho, então dá aquele suspiro de depois do 3 eu acho que vai ser bom. É que ele apela pro fanservice pra mim. Tem muita coisa de quem viu os primeiros, você fala, pô, isso aqui ele fez pra mim o filme. Então você... Tem um pouco de fanservice. Eu acho que ele tem um pouco mais de crueldade que o primeiro. E assim... Porque tem uma cena lá, cara, que tem uma mina que morre. Eu não sei se isso tem... Eu acho que tem alguma coisa técnica, já houve algum estudo de personagem sobre isso, que é aquele personagem que você não queria que morresse, cara. E a menina é a que cuida dos sobrinhos de uma das protagonistas. E, cara, a mina é pega por um pterodáctilo, do jeito que ela morre, e, tipo, ela não fez nada de errado pra morrer. Eu acho que tem algum nome técnico pra isso, que quando o mal morre, você torce, beleza, era pra morrer mesmo, mas a menina é só meio atrapalhada, e aí ela morre e você fica, Jesus, você fica assim, por quê, né? Por quê? Mas isso é uma coisa rara na franquia, né, André? Porque nesses filmes todos a gente sente uma certa, tem um roteiro, a gente fala de uma proteção invisível do protagonista, né? Sim. Nós nunca acreditamos que aquele protagonista vai morrer, porque todo filme é assim, os bonzinhos sempre se salvam. E essa cena que você comentou, ela é a exceção da exceção. A maioria são os maus morrem, parece que os dinossauros sabem, né? E os outros são salvos moral do dinossauro. No final, assim, é sempre num momento crucial que vem alguém e salva. É sempre um negócio meio aleatório. Né? Essa cena que eu descrevi, ela é característica do terror, na verdade, né? Porque é quando é aquela expectativa invertida, né? Você não quer que ele morra e o terror tá em aquela pessoa que você não... que você, de certa forma, até criou uma afeição, morre, né? Então, sei lá, acho que talvez tenha a ver com isso. Só mais um Silva que a estrela não brilha. Meu Deus, funk dos anos 90. O cara me traz. Coitado. E tem uma questão de um personagem aqui. Eu quero esquecer essa piada do Carlos, então eu vou trazer um outro assunto. Que é o personagem Owen Grady aí do Chris Pratt, né, que ele faz no Jurassic World. Ele tem uma coisa que incomoda um pouco pra quem gosta de roteiros e histórias bem construídas, né? Essa questão, essa relação que ele tem, que o Felipe comentou com os dinossauros, né, que ele criou e tal, e ele consegue controlar, e ele coloca a mão assim, mas daqui a pouco ele consegue controlar todos com a mão. Ele parece que virou um Jedi, ele não é mais um galáxia, né, cara? Não, ele é forçado. A mão dele é capaz de parar tudo. Então, assim, são coisas que a gente acaba não engolindo, assim, engole pelo gosto visual e tudo mais, mas assim, não é algo que desce facilmente. A suspensão da descrença precisa ser muito mais suspensa, né? Exatamente. O dinossauro é um Moto G, né? Ele põe a mão.
Exatamente. Então, mas eu ainda acho que ele tem, assim, ele tem um roteiro, ele conta uma história, ele chega lá no fim, ele tem o fanservice pra agradar o fã antigo, aparece o Tiranossauro Rex. Então, assim, tem pontos legais, apesar dele, de certa forma, ele reaproveitar muita coisa do primeiro filme até. Depois só porcaria. E o segundo, cara, o segundo é triste. O quinto só não é pior porque tem o sexto. O segundo não, né? O quinto, né? Eu tô falando do quinto, né? O segundo, que eu, na época, achei bom assistir de novo, só que tem coisa muito forte. Tipo, tem um dinossauro que ele destrói uma parede, cara. Eu queria um cientista ali pra me explicar, velho. Como é que um dinossauro destrói, tipo, é o Godzilla? Aí parece que é o Godzilla, entendeu? Destrui uma parede, assim, de concreto, sabe? Bodybuilder. Eu acho que é a hora que ele quebra essa parede, que a galera consegue sair correndo por uma portinha, né? Um vazamento na parede. Acho que é isso. Aí ele quebra, aí ele se esconde numa cabana e ele não quebra a cabana. O Ele acabou de quebrar a parede. Pedreirossauro. É a quebra da quarta parede, né? Aê, humor, hein? Mas aí... Sensacional, cara. Maravilhoso. O Carlos tem cada... Imagina ele fazendo curso com você. Então, se a gente tem assistiu, desencana. O Acampamento Jurássico tem pontos legais, que é essa série de animação que vocês não viram. Abertura e encerramento, ó. Um primor, sinceramente. A série é legalzinha, entendeu? É uma série pra adolescente, sabe? Ela tem aí os seus pontos interessantes. E a... Jogo agora, tudo ruim também. Jogos. Você jogou do Master System? Não. Eu quero saber Cara, eu se nunca você joguei um jogou jogo. do Master Se System. quando sai... Você acha que eu era nascido quando você jogou Vamos no lá. Master System? Vocês são tudo Nutella. Porque vocês ficam jogando esses... Você parou de jogar no esses- Sonic, Não, não, não. quer vir discutir? Lógico. Você- Mano, vocês ficam jogando, como é que é? Last of Us, que o cara consegue enxergar através da parede. Beleza? Não, se você Não, jogar não. no modo fácil. Não, o modo é só difícil pôr- não tem nada, não. Não, o modo difícil não consegue, não acha, é não. raiz, velho. é raiz, é Ah, raiz. Tá, modo difícil. Ah, Master System, nossa, super real. O Jurassic Park nem tem modo difícil, se eu não me engano. O aí do Master System. Não, que é o modo impossível, né? Jogar qualquer jogo naquele videogame. Mano, é assim, é difícil demais, cara. É muito difícil e é bom o jogo, é bem legal. E ele é, assim, um mapa Eu que não você... vou procurar a nota desse jogo aqui, continua enrolando. Jurassic Park no Master System. E aí tem outros, os outros eu não joguei mesmo, não. Mas o do Master System ficou na minha infância, tem um lugarzinho aqui no meu coração. É assim, minha mão doeu muito tentando passar daqueles dinossauros benditos lá. Eu não vou dizer que eu joguei porque eu era viciado em jogos de verão. Eu não consegui tirar essa fita do Muito Master System. bom, Eu jogo jogava de verão era muito bom. California Agora, Games. O meu irmão jogava Jurassic Park e eu achava Sério? bem legal assistir ele jogando. Mas eu era o dos jogos de verão. Mas ele jogou pro Master System ou pro Mega Drive? E tinha os dois. Né? Master System, Master tivemos System. Master System, Mega Nossa. Drive, Phantom System, você lembra do Phantom System? Phantom Tivemos System. também, Odyssey. tivemos- Nossa, agora Meu foi. irmão era viciado em videogame, tínhamos, cada um que saía a gente conseguia. Temos mais um Bom. convidado gamer, tá bom? É verdade, tem que Precisa. chamar o... Cara, e o mundo Dino dos- Crisis foi baseado no Jurassic ou não? Carlos, que já é sonista aí. Foi, mas assim, Dino Crisis ou Dino Crisis, se você é Nutella, ele mistura muita coisa, né? Porque aí ele tem viagem no tempo. Aí tudo que envolve viagem no tempo já me dá uma tristeza, porque vai dar ruim uma hora. Né? A gente não sabe fazer uns roteiros bons com isso. Mas assim, o primeiro ele tem bem a pegada, porque eles vão ter um experimento também onde tem os dinossauros, é uma ilha, a galera tá morrendo, o jogo é bem sangrento. Aí eles resolvem meio que voltando no tempo. Aí o 2 é viagem no tempo total. O terceiro foi parar no espaço. Aí eu falei, aí já era, né? Aí igual Velozes e Furiosos. Foi parar carro no Dinossauro espaço, com dinossauro. Aí, Meu sonho vai dar certo, não pterodáctilo com jato. aí é seu sonho do pterodáctilo voar com uma nave. Aí vai dar certo. Aqui, ó, a nota do... Pterojátilo. Ó, Computer and Video Games, 75 de 100. Electronic Gaming Monthly, 7 a 8 de 10. Joypad, 64 de 100. Mega Fan, 70%. Player One, 72%. Tá Videogames... bom, vai. Média 6, 7. É aceitável, Isso, aceitável. isso. Aqui nas Agora veja jogos faculdades... de verão, você vê. Vê jogos de verão. Se não for 10, Ah, deixa eu ver jogos de verão. California Games. Não é Summer Game? É California Games ou Acho que é Summer California Games o nome. Eu acho. Cara, se bobear, os jogos que mais devem render pro Jurex é os da Lego, mano. Ah, mas é Lego, né? Deixa eu ver. Vai California Games. comprar, né, mano? California Games. 930 de 1000 aqui. Acabou, né? acabou aqui a discussão. Ao invés Desculpa aí, de comprar por essa isso que eu não porcaria, joguei. vai jogar California Games.
1 hora de conversa pra chegar à conclusão que não assista Jurassic Park E vai joga jogar. Essa é a conclusão. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.